Gatilho Mental para a Realidade, Ômelas, de Laísa Lessa, Universo Paralalá. In the Car, da Laísa Versa. Então vamos lá ver. Olá, amores, bem-vindo ao Universo Paralala, bem-vindo Olá. para mais um vídeo no canal. Eu sou Laísa Lessa. Como é de costume, eu já peço para você deixar o like nesse vídeo, para você se inscrever no Deixa o canal, like, ativar o sininho. Sempre que tiver vídeo, se o YouTube inscrever. vai te avisar, reza a lenda. Tem a caixa de comentário. Qualquer comentário, qualquer sugestão, opinião é muito bem-vindo nesse canal, então passa lá, deixa um comentário para mim. E também tem a caixinha de descrição. O que é a caixinha de descrição? Caixinha de descrição, qualquer informação relevante ou irrelevante sobre esse vídeo estará na caixinha junto com as minhas redes sociais e com os links lá do que eu vou Será que estar é aqui? falando e tudo Ah, mais. é aqui mesmo. Descrição em inglês, que eu vou botar horrível. Aqui, tá, agora tá ótimo. Vamos começar. Afinal, quem são aqueles que se afastaram de Homela? Ah, então o universo é com Enes. Homelas é um conto, sim, aqueles que se afastam de Homelas é um conto. Cara, o pior é que eu sempre falei Ômelas. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Agora eu tenho que saber se eu falo Ômelas, porque eu acho que é assim. Se foi porque eu ouvi da minha aluna a primeira vez, porque eu ouvi falar dos que se afastam de Ômelas por uma aluna minha. E agora fica a dúvida, né? Será que a Savana é o nome da minha aluna, ela falou Ômelas porque esse é o nome original? Fica com essa dúvida, né, de Homelas. Conto da escritora Ursula Guin, eu acho que é assim que fala, ela é americana, e esse conto foi publicado Uhum. em outubro de 1973. Nossa, é muito Ele é um antigo. conto muito reflexivo, muito introspectivo, e eu tive acesso a esse conto, a Homelas, a partir do MV Spring Day Uhum. do BTS. Se você não sabe, eu sou BARMY, eu sou ARMY, então fã do BTS, e acabei Caramba, é verdade, conhecendo tem uma música Spring do Day no BTS. seu lançamento em meados de fevereiro de 2017. Sobre o MV, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do canal Survivor BR, que fez uma análise de Cara, pior, a minha aluna ela me falou mais ou menos nesse período de 2017 também sobre esse conto. Será que era por causa do BTS? teoria fantástica e que fala também das questões de homelas dentro do MV, né? Uhum. Do conceito de homelas dentro do MV. Então já vai uma indicação aqui. Mas esse vídeo não é para falar do MV e sim do conto, né? Confesso que demorei, Uhum. mas agora que li eu estou muito Ah, é assim um conto rapidinho. realizada, reflexiva e argumentativa com relação à sociedade atual Hum. que vivemos. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma explanação geral do que é o contexto, né, de Homelas, mas disponibilizando aqui um link para vocês acessarem, terem essa experiência, eu acho fundamental. Então vamos lá. Homelas resume-se a quê? A uma cidade perfeita. Mulheres, Sim. homens, adultos, crianças, adolescentes, idosos, comércio, festivais, convívio, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Você Acho que no clipe gostaria é de assim viver também. num lugar assim? Lógico, nós gostaríamos de ter uma sociedade perfeita, onde não tivesse nenhum problema, onde não tivesse nenhum preconceito, onde todas as pessoas fossem felizes. Só Sim. que tem um detalhe em Homela. Tem uma justificativa para Homela ser assim e todo mundo ser feliz. É de comum Uhum. acordo de todos os habitantes de Homelas que para isso acontecer é necessário que uma criança sofra. Isso mesmo, você não entendeu errado. Uma criança ela tem que sofrer. Essa Uhum. harmonia de Homelas é regida por uma criança que sofre. Isso mesmo. Nas profundezas de Homelas existe uma criança encarcerada que passa fome. Uhum. Ela está trancada, ela não tem direito a uma higiene, à socialização, ela não tem direito a nada. Porque essa é a condição de Homelas. Esse conto, eu divido ele em três partes. A primeira, você tem realmente aquela introdução que você começa a achar meio estranho, fala, nossa, cara. E eu não sei se ela vai falar isso, acho que ela vai falar. Mas o que é mais louco é que, tipo assim, a gente. Quando você vai ler o conto, você acredita que as pessoas não sabem dessa criança sofrendo. Porque, assim, até a narração que tem, que eu acho que vai ser a segunda parte que ela vai falar, você tem a apresentação da cidade, tá tendo uma parada, não sei o que, etc e tal. Tá tendo, tipo, não que tá tendo uma parada, tá tendo uma coisa, mas tá tendo um festival.
E aí, eles contam de uma criança que, na verdade, todo mundo sabe que essa criança vive lá. Então, inclusive, eles sabem que ela sofre, eles sabem que a condição que ela está, e que, inclusive, um dos fatores da cidade continuar feliz é o fato dessa criança continuar sofrendo. Então, ela não pode parar de sofrer. Por isso que ela até fala que a tristeza dela, né, o sofrimento dela é inerente à felicidade de todos. Inclusive, se eu não me engano, ela fica num quarto escuro, que ela não tem visão de nada. Ela só tem visão de uma fresta de luz. Inclusive tem um esfregão na porta. E ela fala que. E aí no conto fala que inclusive ela tem medo de chegar perto do esfregão. Porque, não, porque como ela sempre sofreu a vida inteira, como ela sempre sofreu agressão verbal, física, e ela nunca soube o que era carinho. Ela não sabe se aquele objeto pode ser outro motivo dela poder sofrer. É forte ler esse conto. Caramba, que coisa perfeita! Mas você ainda não tá totalmente envolvido. Na Uhum. segunda parte, você se envolve mais e começa a realmente Sim. refletir e ficar um tanto quanto introspecto. Mas na terceira parte vem o arremate. Realmente, quando essa descrição da situação e do porquê, como é esclarecido, por que, que o Melos é tão feliz, por que, que o Melos é tão perfeito, ele fragmenta, ele especifica. Ele descreve tão, assim, profundamente, quando eu falo ele, estou falando o conto, que Uhum. eu me debulhei em lágrimas, de uma maneira assim que eu tive que pausar, tive que respirar, tive que Nossa. enxugar realmente as lágrimas, porque eu tava num mar de choro, porque foi muito tocante, mas assim, muito dolorido. Dolorido. Eu nunca pensei que eu ia sentir isso. Bom, com isso, o que eu quero trazer nesse vídeo? Eu quero que você experimente essa sensação. Ah, de choro? Não. De leitura, aprofundamento e Uhum. fazer uma analogia com o que a gente vive hoje. Aonde que para algumas pessoas serem felizes, algumas pessoas devem sofrer. A Uhum. gente pode trabalhar isso em vários contextos, né? Até em questão de classe social, onde muitas pessoas têm acesso, muitas pessoas não têm acesso, Uhum. muitas pessoas não têm acesso para poucas pessoas terem acesso, Uhum. né? Uma desigualdade, uma falta de equidade muito grande que a gente vive na sociedade atual. Nesse momento a gente volta um pouquinho aqui e vamos para o título. Aqueles que se afastam de Homelas. Bom, Uhum. eu já entendi o contexto É e esquisito agora eu quero ouvir saber quem Melas são e essas eu pessoas. sempre achei Acho que que era vocês já Melas. devem fazer uma noção. Aqueles que se afastam de Homelas são as pessoas que não concordam com essa situação. Homelas tem uma regra assim que todo adulto sabe e é conivente com a situação da criança naquele estado para que todas as pessoas da cidade sejam felizes e tudo seja perfeito. As crianças e os adolescentes, a priori, não sabem disso, mas eles, quando chegam a determinada idade, isso é revelado, eles são Uhum. levados a conhecer essa criança e ver as condições dessa criança e também coagidos a entender a situação. Aqueles que não concordam, que não admitem isso, acabam se afastando de Homelas. Então essas pessoas preferem se afastar Uhum. do que tomar alguma outra decisão ou alguma outra atitude. Pessoas aceitam, pessoas não aceitam, e os que não aceitam preferem fugir. Enfim, esse texto ele é magnífico para dar um upgrade. É importante para nossa humanidade. Quando eu falo Uhum. humanidade, eu não falo só humanidade como a humanidade em si, mas a nossa humanidade, o quanto e o quão podemos ser humanos com o outro, a ponto de lutar por ele ou fazer algo por ele, né? Sentir pelo outro. Qual a decisão? Eu não vou dizer que quem se afasta estava certo ou estava errado. Tava certo de não concordar, né? Meu Uhum. ponto de vista é esse. Só tava errado de que eu acho que mais que fugir da situação era salvar aquela criança. E se a gente traz pro momento atual, é exatamente o que a gente tem que fazer, É, sabe? A gente pode não concordar. é, eu entendo, porque no conto fala, né, que o motivo da felicidade. É que assim, isso é uma coisa que não tá no conto explicado, porque a criança, quando tem a narração da parte da criança, fala que ela lembrava da mãe e que ela foi levada até aquele quartinho. Então o que acontece? Eu acho que deve ter algum processo de ritual que outra criança seria colocada. Então eu acho que é tipo assim, como se fosse um posto, como se fosse tipo assim, tá, você é
Você é o representante da nossa felicidade, então você tem que sofrer. Porque é aí que tá. Eu não sei se a cidade foi construída com aquela desde o surgimento do posicionamento daquela criança, ou se tinham outras antes, e aí só substituíram, ou se retirar aquela criança faria com que o outro entrasse no lugar. Então é aí que tá, né? Eu entendo que tem essa coisa do tipo assim, ó, deveria ter salvado a criança, né? Deveria ter levado ela, não só fugido da cidade, mas ter levado ela. O que, que impediria de que outra criança estivesse também no mesmo posicionamento? Eu não sei, é porque não explica no conto. Concordar com determinadas coisas, porque tá muito errado, mas a gente também não pode ignorar, fingir que ela não Sim. existe. A gente tem que tomar uma atitude. Não é só olhar uma situação e falar assim, cara, isso tá errado. Tá muito errado isso. Pelo amor de Deus, eu não participo É, disso. eles sabem, E né? aí Sabem que tá você errado. vê que, tipo, isso é pouco. É pouco. É você ver alguém que tá passando fome e você tem condições de ajudar naquele momento e não ficar apenas olhando com pena, né? Apenas olhando e falando, nossa, gente, que difícil. Ai, que triste, né? Ele passou fome. Eu sinto muito por ele, gente. Se você tem condições, fala, está obrigando? Não. Se você tem Importante se tem condição. condições de ajudar naquele momento, de se importar mais naquele momento, faça. Não é sempre que a gente vai perder, obviamente. É uma reflexão que cabe. Apesar de ser um vídeo com bastante spoiler da história e do conto de Homelas, Não tem como falar do conto sem eu dar tô deixando um spoiler. link aqui porque essa experiência você tem que ter. Eu acho que se você se entregar para essa experiência, vai trazer um upgrade para suas reflexões e condutas do dia a dia, tanto de Uhum. posicionamento quanto de ser melhor. Não sei quanto que esse vídeo contribuiu para você, não sei se eu falei alguma coisa que acabou te Muito. ofendendo, espero que não. Deixa Não. aí no comentário Acho. alguma crítica, alguma sugestão e conheça aqui no link abaixo o conto de Homelas, aqueles que se afastam de Homelas. Ok? Adeus, até mais. Tchau. Muito bem. Legal. Eu vou inclusive perguntar isso pra ela. Será que a criança não seria apenas substituída? Seria apenas mais uma e outra seria colocada no lugar se tentassem salvar? Porque a criança no conto fala que ainda lembra da mãe e de ser colocada ali. Eu fiquei nessa dúvida, porque assim, é aí que vai, né? Porque. Será que eu dei like? Dei like e me inscrevi. Porque é aí que tá, né? Porque no conto não fala essa coisa, tipo assim, por que não resolveram se resgatar? Será que, tipo assim, estava fadado? Mas esse é o problema, né? Porque até que ponto daria pra salvar e esse ciclo acabar? Porque provavelmente não conseguiria. E aí, isso que eu fiquei na dúvida. Será que daria pra salvar realmente? Será que dá pra fazer realmente alguma coisa? No sentido de que seria impossível de que outras crianças no futuro fizessem isso? Porque eu acho que aí entra como só especulação. Porque como no conto não explica, não tem como. Muito bom, muito bom. Eu vou deixar o vídeo também pra vocês poderem assistir, curtir, dar like.